Boa noite à igreja, aos irmãos. Nessa noite, nós vamos meditar um texto bastante conhecido, mas muitas vezes é um texto mal compreendido, mas é um texto que Jesus traz ensinamentos profundos a partir da sua vinda e seu ministério para nós como igreja. E o texto é o que a gente tem cantado hoje durante o dia inteiro, já foi lido inclusive no culto da manhã. Não foi nada premeditado, né, reverendo Camargo? Mas está em 1 João, Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24 são os versículos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Que diz, Jesus responde à mulher samaritana dizendo: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu colocar aqui o meu cronômetro. Vou tentar reduzir 3 horas e meia de pregação em 30 minutos. Eu botei uma imagem que eu passei para o Levi, nosso assistente de comunicações. Levi. Uma imagem um tanto quanto curiosa, que é o título da nossa mensagem de agora à noite. Procura-se. Aquele espaço em branco dá para colocar a nossa própria imagem, a nossa própria foto. Essa será a pergunta. Nesse tema, procura-se. Obrigado, Levi. Deus está respondendo a uma questão da mulher samaritana. E que Deus nos ilumine agora nessa caminhada, nessa mensagem, como Ele tem falado comigo durante essa semana, na verdade, durante todos esses anos de caminhada, Deus tem falado. A primeira vez que eu ouvi não esse texto, né, mas essa mensagem, esse ensinamento, foi há muitos e muitos e muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, quando eu conheci um homem de Deus, que até então foi minha referência, meu discipulado também nessa caminhada no Ministério da Música e outros ministérios, que foi Azaf, meu querido irmão Azaf Borba. Mas num ponto de vista bem específico, que Deus iluminou essa palavra que já foi revelada à sua igreja há muitos tempos atrás, em Cristo Jesus. Que o Senhor faça conosco também nessa noite. Quando a gente vê essa imagem, procura-se, a gente tem em questão a questão da importância. O que nós procuramos? O que está sendo procurado geralmente é algo importante. Ninguém procura algo sem importância, perde tempo com isso. É algo relevante, algo que não está sendo encontrado facilmente. Algo que não se encontra em qualquer lugar. Por isso tem que ser procurado. Não é algo que está à mão facilmente. E é algo específico. E quando algo tem que ser procurado, revela todas essas características da sua importância, seu desejo, sua especificidade. E é algo que não está disponível, algo raro. E a mulher samaritana, quando chega a Jesus e pergunta a Jesus, e Jesus responde, corrigindo o engano dela. A pergunta da mulher samaritana foi qual? Jesus, mestre, embora não entendendo muito bem quem era aquele homem a quem ela estava se dirigindo, para ela era um mestre importante, não era exatamente o Messias,
E ela pergunta, devemos adorar naquele monte, ou no Monte de Jerusalém, ou em Jerusalém, como vocês judeus dizem, ou no nosso monte aqui em Samaria, lá em Samaria, que era o Monte Gerizim. E Jesus não responde diretamente a ela se é um lugar ou outro local. Jesus aproveita a pergunta e não para simplesmente responder, mas Jesus dá todo o ensinamento, corrigindo o engano dela e de muitos na sua época, infelizmente de muitos de nós até hoje. E a resposta de Jesus é muito interessante, muito profunda. É nisso que nós queremos meditar nessa noite. Quando Jesus diz que não importa o local, em primeiro ponto, Jesus responde, qual o local? Na verdade, Jesus está respondendo que o local não importa. O local é todo e qualquer um. Mas olhem como Jesus começa respondendo. No versículo 23. Mas vem a hora e já chegou. Essa maneira de Jesus responder, mas vem a hora e já chegou, é uma figura de linguagem. Um termo tanto quanto estranho para nós, não é verdade? Mas vem a hora e já chegou, como assim? A hora vem, está vindo, olha, já chegou. É uma expressão um tanto quanto confusa, não é verdade? Na verdade, isso é uma das muitas figuras de linguagem, para quem gosta de figuras de linguagem como eu gosto, é o tal do oxímoro. É uma figura contraditória, que se usa dois termos contraditórios, mas para revelar algo mais profundo e ter um efeito mais contundente na expressão. Mas vem a hora e já chegou. Oxímoro é o seguinte, quando a gente fala assim, morto-vivo, quando fala que alguém é um morto-vivo, isso é um oxímoro, um exemplo. São dois termos contraditórios, mas para chamar a atenção, para revelar algo profundo. Morto-vivo, ou, quem sabe, silêncio ensurdecedor. São oposições, mas que nos chamam a atenção. É o que Jesus está dizendo, mas vem a hora e já chegou. Na verdade, Jesus, com esse termo, teologicamente falando, é um termo que ele revela o futuro que já está presente. Ele está falando da sua vinda como Messias, embora a mulher ali não esteja entendendo muita coisa, e talvez a gente também, e muitos de nós como igreja também não, né? Vem a hora e já chegou. É uma revelação da obra dos Messias. Olha, eu já estou aqui na terra, fui encarnado, fui revelado diante dos homens. Deus se fez presente. E já chegou a hora que eu serei crucificado, ressurreto. A obra do Messias completa na cruz e na ressurreição. A vinda do Messias chegou. Então ele estava expressando que essa hora está vindo e ao mesmo tempo já chegou, já se faz presente. O tempo da revelação de Cristo, da revelação de Deus. Um novo caminho aberto. É isso que ele está dizendo. Mas por que ele está dizendo isso? Para responder à mulher que não é no monte dos samaritanos e nem dos judeus, mas tem algo maior nisso. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Jesus não quis partir para uma disputa religiosa. Se por um lado os samaritanos naquela época eram pessoas que estavam adorando, na verdade eles estavam adorando, mas eles estavam adorando, cultuando, fazendo a sua romaria ao monte, que eles achavam um monte santo, para eles, há um Deus que eles estavam enganados, porque Jesus fala que vocês adoram o que vocês não conhecem, porque os samaritanos historicamente tinham misturado a revelação de Deus, feita lá em Moisés, com enganos, com falsas doutrinas, com artifícios. E os judeus, por sua vez, estavam adorando o Deus conhecido, o Deus de Israel, mas de maneira legalista, automática, apenas exterior da lei, com rituais legalistas e moralistas da sua época. Então Jesus, na verdade, está condenando ambos. Porque nos versículos anteriores, a partir do 21, Jesus fala, mulher,
podes crer que a hora vem, que quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas Jesus está falando assim, embora a salvação venha de judeus, a lei, todos estão perdidos. Porque os samaritanos acreditavam que era num monte chamado Gerizim. Naquele monte, ao norte de Israel, Moisés tinha recebido a palavra de Deus e ao final da sua vida, Moisés, nessa região, ele tinha declarado as bênçãos do Senhor e as maldições para os desobedientes. Era o famoso Monte da Bênção do Senhor, Gerizim. E nesse Monte da Bênção que Moisés tinha falado há muitos séculos atrás, os samaritanos começaram a colocar altares e certos artifícios secundários, além da revelação de Moisés. E esse monte era um monte santo da revelação da bênção, com mais outros penduricalhos e outras ideias que os samaritanos foram colocando enganosamente ao longo dos séculos. Por isso eles foram condenados ao cativeiro. Não conheciam mais. Assim é no dia de hoje. Muitos querem adorar o Senhor no monte da bênção, que até começou com a revelação, mas começaram a colocar certas coisas a mais. A gente vê, infelizmente, hoje isso em muitas igrejas ou pseudo-igrejas, o monte da bênção e mais alguma coisa que você precisa fazer para ajudar a bênção do Senhor a chegar, não é verdade? Ou então nós mesmos colocamos isso na nossa vida. Será que não é suficiente a obra de Cristo? Não é suficiente o que Ele fez por nós? Não é suficiente a nossa oração, a nossa dedicação ao Senhor? De repente, nós precisamos fazer algumas coisas a mais para que o Senhor nos abençoe. Tentamos ajudar a Deus de alguma forma. A revelação é algumas ideias, umas boas ideias nossas. Alguns esforços próprios. Era assim que os samaritanos estavam na época. A coisa ficou tão desfigurada que Jesus falou, vocês estão adorando a coisa que vocês não conhecem mais. Não é mais o verdadeiro Deus. Vocês colocaram tanta coisa que vocês não conhecem. Tantas coisas vocês inseriram a palavra de Deus. Por sua vez, os judeus fizeram o mesmo. Porque a lei de Deus, o que Deus tinha revelado, eles colocaram tantas leis secundárias, tantos fardos, tanto farisaísmo, que Deus não estava mais recebendo o que eles faziam. Então Jesus responde indiretamente, não é nem no monte de lá, nem no monte de cá. O local é insignificante, em outras palavras. Jesus está falando. Então o primeiro ponto é esse. Qual o local? O local é insignificante. O que importa somos a nossa relação com Deus. O ponto central está no Deus que se revela. Porque Deus é onipresente, onisciente. E o próprio Deus falou isso através do apóstolo, lá em Atos 7, 48. Atos capítulo 7, versículo 48, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se pensarmos bem, nós somos o templo do Senhor. E nós não fomos feitos por mãos humanas, não é verdade? O verdadeiro templo do Senhor somos todos nós, como igreja, reunida. E nós não fomos feitos por mãos humanas. Nós somos criação do Senhor, desde o princípio. O local é secundário. O importante é conhecer o verdadeiro Deus. O que eu estou querendo dizer aqui não é a não existência de um local, mas o que Jesus está ensinando é, podemos ter um local? É necessário um local para a reunião da igreja? Sim, mas o templo de adoração não é o local. São as pessoas reunidas no determinado local. Poderia ser em Samaria, poderia ser em Jerusalém, na Judéia, como o evangelho se espalhou por todo o mundo. Pode ser na rua de lá, na rua de cá. O local é secundário, embora necessário.
Mas acima de tudo não é o local. Porque se dependermos só do local, viraremos legalistas. Ou seja, a nossa adoração, a nossa devoção e obediência e amor e temor a Deus vai depender de... O temor a Deus começa quando entrarmos naquela porta para dentro. Da porta para fora não há mais temor a Deus, se for o local. E o local somos nós. Em segundo lugar, o texto continua dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse termo é uma outra frase, que é um termo só. Embora muitos tentem dividir espírito, o que significa, em verdade, o que significa, na verdade, não é um termo separado. A expressão aqui, no original grego, não dá a base para isso. No original, espírito em verdade é um termo conjunto. Poderia ser verdadeiramente espiritual. A adoração será verdadeiramente espiritual. Porque se a gente divide muito, a gente começa a inventar muita teologia. Lógico que a gente tem que dividir um pouco aqui para entendermos mais profundamente. Mas que Jesus está falando que a adoração é verdadeiramente espiritual. Em espírito e verdade. Em grego é em espírito e verdade, não em espírito e em verdade. Em grego é um termo só, em espírito e verdade. Ou verdadeiramente espiritual. Essa junção de dois termos é uma estratégia também retórica para ênfase. Então não dá para separar os dois termos. O que eu quero dizer é que não dá para separar ser espiritual e não ser verdadeiro. Ser verdadeiro diante de Deus e não ser espiritual. O que acontece é que quando se é espiritual, verdadeiramente espiritual, está dizendo de várias coisas no ponto de vista de Cristo. Que as nossas atividades ministeriais, elas começam pela ação espiritual e não por rituais e ações externas. Ela começa com um único mediador. Ela começa do Senhor, vem de Deus para nós, porque Deus é Espírito. Ela continua através de Cristo, por Ele, para Ele e através dele. E tem um fim em Cristo, na glorificação de Deus, a glória de Deus. Então, porque é verdadeiramente espiritual, ela não começa da minha boa vontade, da minha ação simplesmente. Começa do Espírito de Deus ao homem regenerado. Então, o Espírito em verdade é através do homem espiritual, que nasceu de novo, foi chamado por Cristo, regenerado, nova vida, novo homem. Jesus critica os ritos samaritanos, falsos, enganadores, como critica o legalismo judeu, os rituais externos. É uma expressão de temor a Deus. Então, uma relação não é centralizada nas ações humanas. Porque se não for espiritual, será o quê? Se não for espiritual, será carnal. E se for carnal e não verdadeiramente espiritual, ao nosso culto, a nossa relação com Deus, não só aqui, mas cotidianamente, ela pode ser pautada o quê? No carnal, ou seja, emoções. Podemos ter cultos emocionais, como existem muitos por aí. Podemos ter cultos extremamente ou simplesmente racionais. Que também, racionais no mau sentido, não no sentido de Romanos 12, que é outra questão. Podemos ter cultos movidos pela carne, a liturgia pela liturgia, e não pelo temor a Deus. Essa verdade tem que estar em harmonia com o Espírito de Deus, o verdadeiramente espiritual. Começa pelo Deus que é Espírito no homem que é espiritual, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios. A verdadeira adoração é tudo sobre ele e não tudo sobre nós. Agora, para destrinchar um pouco os termos, podemos citar algumas conclusões. Espírito significa, então, atuação não física, mas do homem interior.
Verdade aponta também para Cristo. Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aponta também espírito em verdade, ou espiritualmente verdadeiro, ou verdadeiramente espiritual, aponta para integralidade ou integridade e realidade. Aponta para o homem interior, o seu espírito, mas para a verdade, segundo as Escrituras. Então, esse termo amplo de espírito e verdade, o verdadeiramente espiritual, é muito mais profundo o que Jesus está ensinando. Tem a ver com o homem interior, mas tem a ver com alguém segundo a palavra, que é a verdade. Segundo a verdade, Cristo, que é a própria palavra revelada. Segundo com o homem íntegro, segundo o coração de Deus, reto. Essa verdade está em contraposição com o externalismo ritualístico, contra a hipocrisia. O que Jesus está falando delicadamente, Jesus está falando assim para a mulher de maneira delicada, educada e profunda. Olha, não sejam hipócritas como os samaritanos, nem hipócritas como os judeus, legalistas, porque acham, se ufanam de obedecer à lei e de conhecer toda a teologia, como nós às vezes fazemos, né? Conhecemos a teologia calvinista, ou isso, ou aquilo, outro. Jesus está nos condenando e falando que somos hipócritas muitas vezes. Porque a adoração verdadeiramente espiritual é baseada na palavra, não no homem, não no carnal, não no físico. Embora essa verdadeira adoração, ou espiritualmente verdadeira, ela tem que se revelar do interior para o exterior. Porque espírito em verdade também é a verdade da palavra. A verdade da palavra se revela do interior do coração. Tudo que está no nosso coração a gente tem desejo de externar, não é verdade? Quando você tem vontade de muita coisa, você quer falar, quer acontecer, quer fazer, quer programar, quer procurar. Então é algo que, embora esteja no interior, se revela no exterior, mas pautada na verdade da palavra, não no eu. Então, há uma profundidade contra toda a hipocrisia nesse termo em espírito e verdade. Então, concluindo esse segundo ponto, que um coração sincero não é suficiente. Mas o coração sincero e íntegro deve estar em quê? Em harmonia com a palavra de Deus. E um Deus verdadeiro e único e que é espiritual. Porque por sinceridade de coração, nós temos os romeiros, não é verdade? Se bastasse a sinceridade humana, se bastasse o eu carnal com as nossas emoções, que às vezes estão positivas, às vezes emoções negativas e vontades e desejos A ou B, não daria muito certo. Não seria espiritual e nem verdadeiro segundo a palavra de Deus. Porque não basta só sinceridade ou vontade ou emoção ou razão humana. Porque pela razão humana não dá para explicar um Cristo que veio, se encarnou, se humilhou, morreu e ressuscitou. Também não dá para explicar isso por razões. E a sinceridade, qualquer homem ou romeiro pode ter uma grande sinceridade num Deus falso e isso não ser recebido diante de Deus. Podemos ser sinceros às vezes nos nossos ministérios, mas isso não é suficiente. Se não houver amor e temor ao verdadeiro Deus, segundo a palavra dele. Em terceiro lugar, o texto fala que Deus procura adoradores. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como está no versículo 24. Já parou para pensar que Deus procura adoradores? Meu terceiro ponto é esse. Deus procura adoradores, não somente adoração. Deus procura adoradores, não adoração somente. Jesus não fala aqui que Deus procura adoração indiscriminada. O texto fala que Deus procura pessoas e não coisas. Não lugares, não templos, não rituais, mas procura pessoas.
Então Deus procura adoradores, pessoas com comunhão com Ele, que o sirvam e o temam, não adoração. A nossa tendência é achar que Deus procura só adoração. E ao pensarmos assim, o que a gente faz? Bom, basta estarmos presentes nos cultos, basta estarmos presentes nas reuniões e cumprir certas escalas, às vezes não cumprindo até as escalas. Basta fazer isso, aquilo, outro, porque Deus está interessado no serviço, porque a adoração na Bíblia se traduz por serviço. Não somente essa relação de amor, mas por serviço efetivo. Aliás, a palavra liturgia também significa isso, um serviço ordenado por um povo, um serviço feito por um povo de maneira ordenada, que vem de leitor goss. Bom, enfim. Mas se Deus procurar somente a adoração, o que Ele poderia fazer? Levantar as pedras, que as pedras poderiam falar, ao invés de o evangelho ser proclamado por pessoas espirituais. Deus poderia levantar qualquer pessoa e receber a adoração de qualquer pessoa na face da terra, não é verdade? Qualquer cantor famoso poderia cantar cânticos de louvor a Deus. Bom, isso acontece, mas isso é uma coisa, ser verdadeiro e recebido por Deus é outra. Se Deus procurasse somente o serviço, somente a adoração, Ele não precisava de um espírito reto e não precisava que fosse verdadeiramente espiritual, em espírito de verdade. Qualquer um faria. Basta estar capacitado. Poderíamos ter grandes profissionais fazendo grandes coisas, melhor às vezes que nós mesmos. Mas não é isso que Deus quer. Não é o serviço. É uma coisa antes do serviço. São as pessoas envolvidas nele. Deus procura adoradores, e não adoração somente. Porque Deus é Espírito. E quando fala que Deus é Espírito, o termo original é Deus é Espírito. Deus não é um Espírito. É específico. Deus é Espírito. Aqui é o conceito teológico. Deus é invisível, único, imortal. E não pode ser conhecido. Deus está falando o seguinte, olha... Deus não pode ser conhecido. Ele é Espírito. Deus não pode ser adorado na nossa própria maneira, nosso próprio eu carnal. Você não vai conseguir. Você pode ir no Monte de Jerusalém, pode ir no Monte Gerizim, da bênção de Moisés, pode ir em qualquer monte que você quiser. Deus é Espírito. Você não vai conseguir desse jeito, dessa maneira carnal. Deus é invisível, imutável, eterno e não pode ser conhecido. Jesus está falando que vem a hora, e já chegou, que esse Deus será conhecido através de Cristo Jesus, pela obra de Messias. Porque Deus sendo invisível, Ele se fez visível a partir do Deus Emanuel, Deus conosco, Cristo Jesus. Esse texto, apesar de muito falado, muito conhecido, ele é pouco entendido na sua profundidade. E que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, para que se torne profundamente verdadeiro. Essa relação com Deus invisível é essencial e é espiritual, não parte de nós, dos nossos esforços físicos, lugares, métodos, estratégias. Se vier as estratégias, os métodos, mas que venha movido pelo Espírito de Deus em primeiro lugar. Porque o Espírito de Deus, movendo o nosso espírito, obviamente ele vai gerar os lugares, a estratégia, os métodos, a música, a oração, os ministérios, mas tudo parte de um princípio, e não do fim. Nós queremos começar do fim. A ação interior, sem o espírito, né? A ação interior, emocional, carnal, sem o exterior efetivo da verdade realizada, pode gerar o quê? Apenas emocionalismo, que pode até ser sincero, falsa piedade. Mas sem ações ou sem base na palavra, nada adianta. Agora, por sua vez, a ação exterior sem o interior espiritual, sem integridade, sem temor a Deus, revela um serviço distante de Deus. Apenas um serviço. E Deus procura pessoas que o adorem em espírito e verdade, não o serviço em si. Embora o serviço seja o quê? Uma consequência necessária.
como é a pregação da palavra e tudo mais que fazemos nos nossos ministérios. Enfim. Aí me vem uma pergunta. Deus que é onisciente, tudo sabe, Deus que tudo vê, como assim o texto fala que Deus procura? Já pararam para pensar também nesse termo? Deus procura. Como assim Deus procura algo e Deus é onisciente, onipresente? Como Deus pode procurar? Esse texto não estaria errado na nossa tradução, mas pesquisando mais a fundo o original, esse termo procura tem um sentido até compreensível para nós, mesmo em português. Procurar aqui é de Deus deseja, Deus quer, Deus almeja, e mais forte ainda no original, Deus exige, Deus requer. Então, na verdade, esse procura, um procura de um Deus que está perdido, procurando algo que ele não sabe onde está. Para entendermos de maneira mais ampla é isso. Deus deseja, almeja, Deus exige, Deus requer que sejamos verdadeiramente espirituais, para que só então os nossos ministérios sejam abençoados e efetivos, e cresçam e multipliquem, e sejam recebidos. Igrejas, às vezes, preferem o exterior da ação sem o Deus que é Espírito. Então, a propaganda, o marketing, tudo vale mais do que a essência da adoração. E, às vezes, apenas o interior do emocionalismo e do racional humano, sem efetiva ação da igreja para fora, também nada serve. Vira algo egoísta, somente meu e eu. Então, Deus procura, exige, demanda, requer, almeja. Por isso, eu vou pedir para o Levi botar de novo aquela imagem. Já estamos partindo para o nosso final. Será que, quando Deus coloca essa imagem de procura-se, deseja, almeja, requer, exige, será que a gente pode colocar a nossa foto ali? Ou não? Porque se a nossa foto está ali, é porque nós temos algo de valor diante de Deus. Seremos procurados por Deus. Mas uma segunda pergunta importante. Será que fomos achados realmente por Deus? Ou estamos mais preocupados com locais, formas, modos? O que Deus fala no segundo ponto que eu disse aqui, qual é o modo? O modo é em espírito e em verdade. Então o primeiro ponto é, qual o local? Nós somos o local. Nós somos o templo verdadeiro. Segundo ponto, qual o modo? Resposta, em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Ou verdadeiramente espiritual. Em terceiro, o que eu disse agora, Deus procura adoradores, não adoração somente. Então, será que podemos responder? Fomos achados, o Senhor acha-me? Ou estamos presos às nossas coisas? Glorificamos a Deus em tudo ou somente pensamos que aqui é o único local? Como aquela mulher samaritana fez uma pergunta ingênua, até então, segundo ela, mas foi uma pergunta de um erro naquela época de todos, não só. A mulher samaritana revelou um erro da época, de todos eles, judeus samaritanos. E é um erro de muitos de nós, no mundo afora. E a pergunta é, será que Deus pode nos achar? Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi falada, foi proclamada mais uma vez nessa noite, para quem está aqui, para todos quantos nos ouvem também pela internet. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós não temos condições em nós mesmos de cumprir a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu desejo que é achar verdadeiros adoradores, não somente o serviço da adoração.
como Deus que é um Espírito, se fez conhecido entre nós em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos achar, a cada um de nós, e nos levar diante de Ti sempre. Que nossas ações sejam para glorificar a Deus em tudo, em todo local, Pai. Seja no nosso templo, seja aqui, seja na nossa cidade, nos nossos afazeres. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha nos falando, nos mostrando essa verdade dia a dia durante essa semana. Que a nossa igreja cresça nisso, em Cristo Jesus. Amém. Amém.